Paz, Senhor, igreja. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por nos ter guardado e nos ter trazido até a sua casa. Senhor, abençoe todos que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam vir, e abençoe também aqueles que estão por chegar. Senhor, venha abençoar. Senhor, Senhor, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, dos sequestros, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, do olho grande, olho gordo, todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara a todo instante, a todo momento, principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. Senhor, venha também, Deus Pai, abençoar todos os nossos familiares, entes queridos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, funcionários, e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. O Senhor também vem abençoar, Deus Pai, nossas autoridades, nossos governantes, toda a nossa equipe médica, bombeiros, policiais, pessoas que mexem com vida, porque eles também abençoam família e esta pandemia ainda não acabou. O Senhor vem agora, Deus Pai, abençoar esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. E abrindo o Salmo 1, o primeiro Salmo do livro, já lemos várias vezes esse Salmo, mas hoje eu estava vendo outro entendimento sobre esse Salmo. Que esse Salmo também ele fala em dois caminhos, né? E Deus fala, né, que só tem dois caminhos, o que leva a ele e o outro que leva à perdição, que é o inferno. Então, vamos ler, o Salmo ele é pequenininho, vamos ler até o fim. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entende? Então, aqui ele compara, né, o caminho do justo com árvore plantada beirando o rio, beirando o ribeiro, né? Essa árvore plantada beirando o rio significa a gente, né? Que obedece às palavras do Senhor, às vontades de Deus, os mandamentos do Senhor. E mesmo que a gente ande, né, com pessoas que não são de Deus, são os ímpios, né? São pessoas que não obedecem as coisas de Deus, não obedecem os mandamentos de Deus, fazem coisa errada, faz trapaça, mente, engana, rouba. Mesmo que a gente ande com essas pessoas, Deus, Ele não esquece da gente. Ele até permite que a gente ande com essas pessoas para mostrar o nosso eu, o nosso verdadeiro, o que sabemos de Deus, para podermos salvar dessas pessoas. Agora, na Bíblia também ensina que a gente deve ajudar essas pessoas, mas tomar muito cuidado para não ser enganado por essas pessoas.
E a Bíblia fala que tem muitas pessoas que gostam de ser ajudadas. Só que eles querem sempre ser ajudados. Um dia que você não poder ajudar essa pessoa, você é ruim, você é chato, você é mau caráter. Começa a te defamar. Começa a falar mal de você, sendo que você não é mal. Isso acontece com a gente. Sabe? Muitas vezes tem parentes que só querem ajuda da gente. Pô, você tem isso? Dá para você emprestar isso? Dá para você fazer isso? Dá. O dia que você chega e fala, hoje não dá, então não vai dar porque eu não... Tá louco, meu? O que é isso? Está regulando? Você nunca foi assim? A pessoa já começa a se virar contra você. Isso tem muito. São os amigos, são os conhecidos, são os colegas, são os parentes também que estão no meio. E a Bíblia relata todas essas coisas. E aqui ele fala que são como os ímpios são como o moinho. Muita gente já conhece o moinho. Ou se não conhece o moinho, conhece as peneiras. De peneirar feijão, de peneirar arroz, de peneirar café. Né? Conforme a gente vai pegando a peneira, vai se jogando para o alto, vai limpando o grão. O vento leva aqueles pó, aquelas folhas. E aqui compara o ímpio, a mesma coisa. Deus acaba tirando os ímpios do nosso caminho. Por isso que a gente fala, a gente deve orar até pelo nosso inimigo. Porque se a gente conseguir salvar esse inimigo, nossa, uma alegria. O pastor Pedro fala sempre que tem pessoa que aceitou Jesus, uma alegria, gente. Alegria para a gente, alegria para a família, alegria para a igreja. Né? E Deus está dando chance para a gente levar o Evangelho para essas outras pessoas. E esse Salmo 1, ele compara muito esses caminhos. Então, por isso que no Salmo 2 aqui diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então a gente ora de dia, ora de noite, né? A gente vai deitar, a gente ora para guardar a nossa casa, guardar o nosso sono, nosso descanso. Ao acordar, a mesma coisa, né? Agradecendo pelo descanso, que Ele venha abençoar esse dia, a nossa saída para o serviço, né? A nossa estadia no serviço, o nosso serviço que seja abençoado. Hoje mesmo, nem todo dia eu oro. Eu fico contente quando o tempo ruim, assim, não pode dizer, tempo chuvoso, tempo frio. Muitas pessoas não vão para a feira, porque falam, puxa vida, tem que levar guarda-chuva, tem que levar carrinho, tem que levar sacola, ou ir de carro, né? Sendo assaltado, chovendo. Mas graças a Deus, a feira não foi ruim. Não vendeu o que esperava, né? Mas Deus está nos abençoando, gente. Só temos que estar agradecendo. Ontem, hoje. Às vezes o vizinho fica até com um olho grande em cima da gente. Fala, por que que... Só o japonês lá que vem. Vem. Tem que ter amor no que faz, né? Mercadoria, barraca, limpeza, tudo. Sabedoria, conversar com os fregueses, agradar sempre os fregueses, partir. No comércio você aprende isso, partir sempre que o freguês tem razão. Às vezes não tem, mas às vezes você tem que partir desse pressuposto que ele tem razão, e você que está errado. Mas o freguês querer te enganar, aí não. Porque sabe aquele freguês que come
a metade do pastel, esse pastel tá ruim, esse pastel não é mesmo. Mas já comeu mais da metade? Mas se você quer outro, eu não quero. Mas só vou pagar isso. Então você veja, comeu essa coisa aí, comeu um pastel e meio, vai pagar um. Tem muita gente fazendo isso. Mas a gente ora para Deus. Senhor, eu oro para Deus. Recebemos a nota falsa. Falei, não, meu pastor. Eu orei para Deus, Senhor, olha, ó, me enganou. Só que eu não vou pegar essa nota falsa e vou enganar o outro. Está guardado na minha outra Bíblia. Tem duas de 100 e as outras de 20. Eu guardei. Mas eu orei para Deus. Senhor, me enganaram. Essas pessoas estão na sua mão. Eu não vou pegar essa nota e vou passar para outra. Poderia fazer. Se fosse antes de conhecer Jesus, eu fazia. E fiz muito. Mas hoje não. Por isso que eu falo, naquele tempo eu vendia muito, ganhava muito. Mas parece que fica com o bolso furado. Parece que tudo que você viu, tudo sai também. Mas depois que a gente muda, começa a fazer as coisas que agradam a Deus, a bênção de Deus está aqui. Deus te ajuda, Deus te abençoa, te livra, traz funcionário bom. É tudo. Deus te prospera. Mas Jesus avisou: neste mundo tereis aflição, vamos ter problema. Vamos ter dor de cabeça. Quem tem carro vai furar o pneu, vai enguiçar. A gente não fica doente, precisa do médico. E a gente está sujeito a tudo. Esse mundo está sujeito a tudo. Mas por isso tem que fazer as coisas boas nesse mundo, que é tempo muito curto. A Bíblia fala, nossa vida foi dada 120 anos no máximo. Mas tem muita gente que com 100 anos não adianta. Então, vamos estar sempre agradecendo a Deus, louvando Ele, em tudo agradecendo, pela chuva, pelo sol, pelo vento. Às vezes a chuva não serve para mim, mas está servindo nossos amigos, nossos parentes, lavradores, agricultores, chacareiros. Ou no incêndio, na floresta, está precisando de água. Agora, quem mexe de turismo precisa de calor. Né? O pessoal da praia precisa vender bebida, suco, água de coco, precisa de sol. Então, Deus vai dar sol para ele também. Mas ele vai levar um pouco de chuva. Né? Deus não dá o sol para bandido e dá para gente bom também. Deus, ele não fala, eu vou separar sol. Não vai dar. Só que pessoas que usam cabeça vai levar guarda-chuva, vai levar capa. Né? Então, Deus dá sabedoria também. E esse salmo ele é muito interessante por causa disso. É um salmo curto, mas a gente tem que começar a entender o que quer dizer isso. Ele fala em dois caminhos aqui também. Das pessoas boas e das pessoas más. E a gente pode tirar essas pessoas más, levar a palavra de Deus para essas pessoas que talvez não conheciam. Assim como no começo a gente não conhecia as palavras de Deus. Às vezes pela dor a gente acabou aprendendo. O melhor é não aprender pela dor, é melhor aprender por amor. Não é mesmo? Vamos louvar o Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar nos colocando de pé pela paz do Senhor.
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, boa noite, pastor Pedro, paz. Vamos orar nesse momento, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, né? Quão grande Ele é na nossa vida. E nesse momento, então, vamos estar fazendo a intercessão, orar, né? Por aquelas pessoas que precisam de uma ajuda nesse momento. E vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus Pai, queremos te agradecer, Deus amado, por mais um dia de milagre, por mais um dia de vida, de um dia debaixo da sua graça. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, desde o nosso acordar, o nosso levantar, o Senhor nos deu força, deu saúde, deu vigor, Pai querido, nos deu condições de trabalhar no dia de hoje, mesmo com sol, sem sol, com chuva, com garoa, mas o Senhor esteve presente, Pai querido. Estamos aqui gratos por tudo, Pai. Só gratidão a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos funcionários, pelos nossos parentes, por todos os irmãos, Pai querido. Queremos Te agradecer por tudo, Pai. Perdoa também, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que pensamos, que falamos, que imaginamos, ó Pai. Se ofendemos alguém, queremos aqui limpar o nosso coração, Pai, pedir perdão por tudo, Pai, para que possamos estar com o nosso coração sempre limpo para Te adorar, Pai. Limpo para clamar a Ti, Pai, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, lá dos céus que fez todas as coisas, Pai. Então, Senhor, que a Tua misericórdia, Pai, se renove a cada manhã, para que possamos prosseguir sempre juntinho com o Senhor, Pai, mesmo com defeitos, mesmo com falhas, mesmo com os nossos pecados, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia, Pai, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos perdoa, que nos ama, independente, Pai, do que somos, ó Pai. Sabemos que o Senhor está sempre conosco, Pai, nos momentos mais difíceis, principalmente, Pai. Então, nós somos gratos a Ti, Pai. Que o Senhor esteja sempre, Pai querido, à frente da nossa vida, no centro da nossa vida, Pai querido. Esteja, Pai, à frente de tudo que tivemos que passar, Pai. Sabemos que com o Senhor tudo vai passar e tudo vai ficar bem, Pai. Então abençoa, Deus amado, também os nossos irmãos presentes, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa nossos irmãos que estão viajando, que estão trabalhando, Pai querido, estão fazendo seus cursos, ó Deus amado. Abençoa todos, Pai, visita os lares, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa os filhos, parentes também que moram junto, Pai. Que haja sempre harmonia, união, independentes, ó Pai, das dificuldades, independentes às vezes das opiniões diferentes, Pai. Mas que todos possam, Deus amado, estar em harmonia, estar em paz, Pai. Para que possam ter sempre a graça do Senhor, meu Pai, no centro do lar, Pai querido, abençoando, Pai, tudo que está sendo feito, Pai querido. Abençoa, Deus amado, a família, Pai. Família que é bênção do Senhor, Pai. Independente de qualquer coisa, seja enfermidade, seja problema financeiro, seja problema de saúde ou qualquer outra coisa, Pai. Que todos possam ficar firmes, confiando no Senhor, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle e que tudo vai dar certo no seu tempo certo, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as famílias, abençoa também, Deus amado, todos aqueles que estão afastados, desviados da Tua casa e da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa mostrar essa luz, Pai querido, para todos eles, iluminando, Pai, a mente e o coração, Pai querido, para que eles possam voltar, meu Deus, e ter força para voltar à Tua casa, à Tua presença, ao verdadeiro caminho
que vai levar à eternidade, Pai. Abençoa todos, ó Deus amado também. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar abençoando também todos os enfermos, todos os encamados, hospitalizados, ó Deus. O Senhor possa estar visitando também nesse momento, né, a mãe do nosso irmão Edson, que fez a cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, Deus amado. O Senhor seja com ela, Pai, fortalecendo ela, Pai, para que agora a recuperação dela seja uma recuperação boa, Pai querido, para que ela venha a andar normalmente, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida dela, entrego a vida também do tio do Edson, né, que caiu, que também se machucou, Pai querido, mas que eu creio que o Senhor também já está tomando providência, Pai, abençoando a vida dele, Pai, porque sabemos também que ele já ia ser batizado, Pai, no próximo final de semana, mas que o Senhor esteja com ele, Pai, abençoando ele, fortalecendo ele, Pai, para que o desejo dele e do Senhor seja feito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também te peço pelas nossas idosas, fortalecendo cada dia mais nossa irmã Ioneco, nossa irmã Taqueco, as duas que estão aqui, Pai, abençoando também nosso irmão Tadashi, abençoando também o pastor Pedro, preparando ele, Pai, para a cirurgia da catarata. Senhor, seja com ele, em nome do Senhor Jesus, Pai, que dê tudo certo, que o Senhor esteja lá à frente de tudo, nas mãos dos médicos, Pai querido. Assim entregamos a vida deles também nas suas mãos. Entregando também, Pai, a vida de todos os nossos irmãos lá de São Mateus, dos nossos irmãos da sede, principalmente o nosso irmão Cazu lá da sede também, Pai querido. O Senhor vem estar fortalecendo cada dia mais ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Entregamos a vida de todos os nossos irmãos lá de Garça, de Guaxupé, Pai querido, todos os nossos irmãos da sede de Santos Guarujá, todos os nossos irmãos também que estão precisando nesse momento, Pai, de uma mão poderosa, de um milagre que somente o Senhor pode fazer, que o possível que somente o Senhor pode fazer. O Senhor é que dá a última palavra, Pai. O Senhor é que levanta, Pai, o caído, é o Senhor que tira, Pai, das condições ali de quando já está... já estão desenganados, somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Assim entregamos a vida deles, entregamos a vida das nossas titias idosas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos, Pai. Derrama da Tua graça sobre todos, derrama da Tua cura, derrama do Teu poder, Pai, livrando, sarando, curando e salvando, Pai, essas almas aí, Pai. Assim entregamos a vida de todos nas Suas mãos. E também abençoa também, Pai, a recuperação da nossa irmã Rosa, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que corra tudo bem, que logo ela também vai estar conosco aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. E abençoa, Deus amado, esse culto, qual o nosso pastor Pedro vem trazer a palavra de hoje, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, derramando refrigério sobre nós, Pai querido, fortalecendo todos aqueles que estão fracos, levantando aqueles que estão caídos, Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão chateados, preocupados, ansiosos, Pai querido, com medo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que através da Tua palavra venha trazer a força, o renovo, venha trazer a esperança, venha trazer a paz no coração, Pai. Que todos possam descansar, Pai, do Seu poder na Sua palavra, Pai. Então derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, da Tua unção sobre a vida de todos nessa noite, que possamos sair daqui fortalecidos, Pai. Abençoa tudo que vai ser falado, abençoa a vida do nosso pastor Pedro, nossa irmã Tacaco, que o Senhor venha estar sempre protegendo, blindando, abençoando, Pai, livrando e também dando discernimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, entregamos a vida dele no Seu altar nesse momento, Pai, e agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de estar adorando, eu queria agradecer muito a Deus pela bênção, pelo presente que nós recebemos essa semana, né? Terça-feira. Motivo de muita alegria, um coração cheio de gratidão, né? Pela netinha, que nasceu no dia 14, terça-feira, né? Veio com 3,810 kg, 50 centímetros, veio com bastante saúde, graças a Deus, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus por isso. Então, agora vamos estar orando, né? Ele diz no oferta.
Pai amado, Pai bondoso, é coração cheio de gratidão, que nós fazemos nosso dízimo e oferta como forma de adoração e obediência. O Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante desta noite, Pai querido. Abençoe, Senhor, a vida financeira, na saúde, na casa, no lar, no trabalho, Senhor, que são feirantes, comerciantes, aposentados. Alcance cada um deles com as suas mãos poderosas, Pai querido. Que o Senhor venha abençoar também todos aqueles que fazem através do depósito bancário, Pai. E aquele, Senhor, que não tem condições de dizimar e ofertar, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, suprindo a necessidade, repreendendo o inimigo devorador, abrindo porta, dando oportunidade, porque o Senhor é o Deus que tudo provê. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Sabe a mãe da igreja, Pai Senhor Jesus? Amém. Passar a semana, tudo bem? Graças a Gostou Deus. do Senhor? Graças a Deus. O tempo esquenta, esfria, Chove um pouquinho. chove um pouquinho, né? É a bênção do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu não combinei nada com o nosso diácono Nelson, né, que abriu os Salmos 1 de 1 a 6. Deus mostrou para ele esse versículo, uma abertura, e é a mensagem de hoje também. Salmos capítulo 1, de 1 a 6. Mais uma vez, vamos fazer isso. Salmos, capítulo 1, de 1 a 6. Todos abriram? Amém? Vamos ver. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Até aqui. Este versículo nós percebemos que Deus nos dá esse alerta, né? A Bíblia, a palavra de Deus nos alerta, porque neste mundo afora tem muitos conselhos, né? E os ímpios, ele faz de tudo, né? Para te levar, né, nos sentimentos, das emoções dele também. Mas a Bíblia fala para a gente tomar cuidado e não seguir os conselhos dos ímpios, mas sim de Deus. Amém, igreja? Porque o ensinamento do Senhor, né, são os melhores conselhos para a nossa mente e para o nosso coração. Porque o caminho dos ímpios, conforme diz a Bíblia, é destruição, né? Mas o caminho do justo, dos cristãos, é bênção. Por quê? Porque tem a proteção de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Já os ímpios não têm a proteção porque não querem seguir os conselhos de Deus. E quem que está à frente dos ímpios? É o inimigo. E o inimigo, em João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E o que o inimigo sabe fazer, né, é deixar as pessoas tristes, né? Então, vamos tomar cuidado com as más influências, né, que levam, né, as pessoas a fazer coisas que não agradam a Deus, né? E faz, né, a cabeça das pessoas. Por isso que nós, que seguimos os conselhos do Senhor, né, nós também usamos, né, as bênçãos de Deus para influenciar como um canal de bênção para a alegria, né, a felicidade das pessoas que precisam e estão sofrendo neste mundo. Amém, igreja? Como eu falei domingo passado, né, eu estava vendo no Facebook para ver se eu encontrava o meu filho lá, né, porque lá ele deu um apagão, né, não encontrei, mas encontrei o nome de uma pessoa chamada Tonac, né, eu falei, deve ser lá da Ilha Grande, na praia do Bananal, onde eu nasci, né, lá tem Tonac, né, aí eu pesquisando e era, né, hoje é uma senhora, né, 10 anos mais novo que eu. Aí eu falei, você não é aquela menininha que tinha um rostinho redondo, né, fazia aqui na testa? Eu sou eu mesmo. Aí conversando com ela, falei que sou pastor, cristão, né? E ela falou, poxa, eu preciso muito de oração, né? Eu conversando com ela, falei para ela vir no domingo passado, ela veio, aceitou Jesus, orei por ela. Ela caiu, tinha muito demônio, expulsei em nome de Jesus. Ela ficou liberta. E hoje ela mesma já me telefonou, né? Que quer vir na igreja. Então vou mandar uma mensagem passar e pegar a senhora, né? Então eu creio que ela já está lá na igreja, né? Deus fez uma diferença na vida dela, ela está muito feliz porque fazia anos que ela não dormia direito e depois daquela oração ela falou que está dormindo muito bem
né, está muito feliz, porque o inimigo se afastou da vida dela. Então, é isso que o diabo quer fazer, destruir, acabar com a vida das pessoas, né? Então, vamos, né, sempre em Jesus, né, levar essas pessoas para um caminho, né, que nos indica, né, o caminho da verdade, o caminho que nos leva para a felicidade, né, o caminho que nos leva a Deus, né? Como eu sempre falo, né, que a igreja é de Jesus e a igreja é uma porta que nos leva para o céu. Então a gente precisa vir para a igreja. Amém? Né? Então, se você tem amigo ali, fala, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Né? Por quê? É o caminho que nos leva para o céu. Porque o barzinho lá que o pessoal bebe não vai levar, não tem caminho para o céu, não. Mas a igreja tem, porque o Senhor Jesus Cristo é aqui a casa dele, né? E ele é o cabeça e nós somos os membros, né? Ligado no corpo de Cristo pela fé, né? Amém, igreja? Amém. Né? E aqui no 3 fala, como é o cristão? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, tudo quando fizer prosperará, né? Então, o cristão é como uma árvore, né, ao lado do ribeiro, né, ao lado do seu Jesus, onde qual, com certeza, você tem uma raiz profunda pela fé, pela sua dedicação, pela sua vida de fé em Cristo Jesus, né? E isso fortalece, né, a sua fé, né, do ribeiro da água viva que é o nosso Deus grande e poderoso. E junto com Deus, andando com Deus, você sempre vai ficar firme, né? Você, como a árvore da fé, jamais secará, né? E não secando, a árvore vai estar sempre bem, né? E sempre vai dar um fruto. E se você estiver sempre ao lado de Deus, você vai dar frutos maravilhosos. Fruto do amor, né? Fruto de muita bênção, né? Fruto de muitos testemunhos de qualidade, né? As pessoas vão ver, né, a alegria que você tem no rosto, né? E vai querer ir para a igreja. Igual o filho dessa senhora que eu falei, né? Ele está tão admirado, a mãe dele falou que ele está tão admirado com ela, né, que ele quer conhecer a igreja, né? Então, graças a Deus por isso, né? Já a gente vê que ela aceitou Jesus, foi liberta, né? E o Espírito Santo já está fazendo, né, essa diferença, né, na vida dela, né? Então, todos aqueles que têm um encontro com Jesus, né, têm uns frutos maravilhosos, estão ao lado de Jesus, é uma árvore viva, né? Você é uma árvore viva que sempre vai prosperar, né? E com certeza sempre com seu bom testemunho, sua boa qualidade de vida cristã, vai dar muita alegria, né, para muita gente. E Deus, né, vai ter o prazer de te usar, né? 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Uma palha é levinha, né? Bate o vento e o vento leva, né? Assim é o ímpio, né? Por que uma palha o vento bate e leva? Porque ele leva. Por quê? Porque não tem segurança. Assim é o ímpio, ele não tem segurança, ele não tem proteção de Deus, né? Então, o vento do mundo, né, pega ele, sobra e vai levando, né?
para o caminho, né, que Deus não se agrada. Mas o vento da tempestade, dos problemas deste mundo, pode acontecer tantos problemas na sua vida, mas não vai te levar, porque você tem a segurança de fé em Cristo Jesus. A sua raiz de fé está lá, né, profundo, agarrada na pedra, sobre a pedra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada vai te levar. Você vai estar sempre seguro, né? Amém, igreja? É assim que Deus vai fazer na sua vida, vai te guardar, né? E você jamais vai ser um escravo deste mundo, vai ser um escravo do inimigo, vai ele fazer de você o que ele queria. Ele não terá esse poder sobre a sua vida, porque aquele que está em ti é maior do que o inimigo, é o Senhor Jesus Cristo. O diabo vê o seu coração, a sua vida de fé, e ele enxerga quem está dentro de você. As pessoas dizem, será que Deus existe? Eu não consigo enxergar Ele. Será que o diabo existe? Eu não consigo ver Ele. Mas nós sabemos que Deus existe e Ele está conosco. E Jesus fala, onde você for, eu estarei contigo. Por exemplo, quando eu oro para as pessoas que têm problema, o demônio aparece, né? A pessoa muda, não é mais a pessoa, né? E fica às vezes falando coisas que não deve, né? Aí eu falo, quem é você? Aí vem com a voz, né? E ele fala quem é ele, né? A gente não enxerga ele, né? Mas ele fala que está lá, né? Naquela pessoa, né? Lógico, se o demônio quiser se manifestar e mostrar o corpo dele, ele pode. Ele pode. Né? Mas disse que é feio demais, né? Por quê? Porque tem pessoas, né, que eu orei também, né, e aí o pastor Paulo me chamou, né, para fazer a oração, porque ele estava lá, parente dele, né, e esse parente não é cristão, né, foi lá vender uma casa, né, que tinha estudando lá. Aí disse que apareceu, né, um japonês velhinho lá, feinho lá. Disse que apareceu na frente dele. E ele se assustou, né? E foi de repente assim, um japonês velho falou, você não vai vender essa casa. Quer dizer, não quer tirar esse cidadão de lá. Você vê como são as coisas? Aí diz que apareceu, falou isso, sumiu de repente. Aí esse parente do pastor Paulo ficou meio, né, perturbado, descontrolado, né? Aí o pastor Paulo me chamou, né? Aí eu fui lá no escritório dele, orei por ele, e não é que manifestou. Aquele demônio tinha pegado ele para não vender aquela casa para o cidadão que estava lá. Você vê como são as coisas? Ele apareceu para falar para ele, né? E acabou entrando no corpo dele. Aí expulsei em nome de Jesus, né? E hoje o rapaz está bem. Você vê como são as coisas, né? Não é porque a gente não enxerga que não existe, né? A gente não enxerga, não. A gente sabe que o vento bate, mas dá para a gente segurar o vento? Não tem como. A gente sabe que a gente respira, sabe que o ar existe, mas a gente não dá para segurar o ar. Tem muitas coisas que a gente não vê, mas existe também, não é?
E quem fez os céus e a terra é o Senhor, né? E nós temos que agradecer a Deus, né? Porque Ele, né, nos dá segurança, né, como filho dele, né, e não nos deixa. Mas no ímpio, a Bíblia fala, né, que é como a moinha, que o vento espalha. Né? Peneirou as palhinhas, vai que vai. Né? É levinha, não tem segurança, bate o vento. Assim é o vento deste mundo. Né? O diabo vem e sopra um vento de problema na sua família, na sua saúde, na sua casa, no seu trabalho. Não descontrole. Foca em Jesus Cristo. Nele, o vento dos problemas não vai espalhar a bênção que Deus te deu. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então aqui estamos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem que trabalhar lá fora. Vocês trabalham na feira, vocês trabalham com os ímpios, faz negócio com os ímpios? Sim. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Amém. A gente pode andar com os pecadores, mas a gente não peca com eles. Amém? Ao contrário, a gente chama eles para ser liberto do mal. Antes a gente pertencia ao mundo, mas agora o nosso mundo é o mundo espiritual com a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma vida contrária, contramão a este mundo. Né? Por isso que você é crente, né? Fala mal de crente, né? Por quê? Porque nós andamos em contramão do mundo. Sabia disso? O que o mundo faz que Deus não gosta, né? A gente não faz. Né? A gente pode andar com eles, né? Mas a gente não faz o que eles fazem. Porque antes a gente fazia, agora a gente não faz mais. Por quê? Porque não queremos. Né? Amém? Né? Então, se ele fala, vamos tomar uma pingazinha aí, né? Fala, não, eu tomo um suco, né? Se você quer tomar sua pinga, você toma, né? Eu tenho essa liberdade de escolher o que eu quero comer, o que eu quero beber. É ou não é? Ou eu sou obrigado a beber o que eles mandam? Não, né? E eles também não são obrigados, né? Porque a gente manda, todo mundo tem a liberdade, porque Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio, para todos, né? Agora, nós, com o som de Deus, com o canal de bênção, a gente pode mostrar o caminho que leva à alegria, à felicidade. Então, a palavra de Deus nos fala que feliz é o cristão que não anda nos conselhos dos ímpios, né? Então, uma árvore plantada no seco, no deserto, né? Não chove, o que vai acontecer? Vai morrer, né? Não tem como sobreviver numa terra seca e se não chove, né? Então, assim também, né? Se nós vivemos numa terra seca, num mundão, assim como os ímpios, né? Como cristão, a gente vai acabar se esfriando e a gente vai acabar morrendo, né? Então, vamos pedir a Deus para que Deus venha nos guardar, nos abençoar, né? Que a gente possa estar sempre bem. Amém, igreja? Vamos ler um pouquinho lá no final da Bíblia, Apocalipse 20. O último livro da Bíblia.
O 11 fala assim, 20, 11. E vi um grande trono branco, em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriram outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, a Bíblia nos relata, né, que haverá um final para todos e haverá o julgamento pelas coisas que você faz aqui na terra. Desde que você nasceu até hoje, o que você tem feito? Tem agradado mais a Deus? Ou tem agradado mais você? Ou tem agradado mais a sua família? Ou tem agradado mais os seus amigos? E Deus em segundo plano. Se tiver tempo eu vou para a igreja. Se tiver tempo eu vou fazer oração. Se tiver tempo eu vou ler a Bíblia. Mas não esqueça que quem te dá vida, quem te dá todo o sustento, quem te dá saúde para você trabalhar, é Deus. Por isso que a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que você precisa, Jesus fala, que Ele vai ajudar. Amém, igreja? Nós vamos ter um final. E se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser muito difícil. Eu creio que todos vocês que aceitaram Jesus, o teu nome já está escrito no livro da vida. Já está registrado. Você tem um RT. Você é reconhecido como cidadão, uma cidadã cristã, filho e filha de Deus, registrado no livro da vida. Amém. Ontem, hoje eu chorei muito. Com alegria e com tristeza também. Não tristeza ruim, né? Mas assim, a gente sente, né? Quero só falar e terminar. Em 1967 a gente se mudou para Okinawa. Né? Eu tinha 16 anos na época. E foi naquele mesmo ano que eu tive encontro com um missionário americano. E ele me apresentou um pastor japonês. Eu não sabia falar japonês naquela época, mas eu sabia falar um pouco de Nabuti, entendia de tudo de Nabuti, porque meus pais só falavam de Nabuti dentro de casa. Ainda bem que ajudou bastante. E eu conheci esse pastor Kuniyoshi, pastor japonês, e eu levei os meus pais, meus irmãos, tudo para a igreja dele. E ele nos ensinou muito. Ele foi o nosso pastor, foi o meu pastor. Foi por intermédio dele que eu me dediquei ao Senhor e aprendi a como viver uma vida cristã. E sempre saía com ele para fazer pregação, né, nas casas, levando panfleto. Era um pastor muito dedicado que me ensinou muitas coisas. Naquela época, não era minha sogra ainda, mas a mãe da Takapo sempre ia junto também, né? E eu saía sempre junto, né, para levar o evangelho. Eu não sabia falar japonês, mas eu me virava da minha maneira. E esse pastor ajudou muito os meus pais, minha família, se dedicou muito. Depois de longos anos, ele falou para mim: é bom você ir para uma escola teológica, se formar pastor, né? E agora,
vai começar essa escola, né? E seria bom você começar a estudar para se tornar um pastor. Eu falei, amém. E foi um pastor grandioso, maravilhoso. Toda vez que eu ia ao final, eu atacava que a gente ia visitar ele. Ano passado a gente foi lá, né? E a gente visitou ele. Ele sempre gostou de falar na rádio, pregando na rádio, na língua okinawana. O filho dele se tornou pastor, tem uma igreja grande, então ele deixou com o filho. Mas como ele queria trabalhar com pessoa de idade, pregar em Uchinaguti, né? Aí ele abriu uma igrejinha, né? Bem menorzinha do que essa, né? E a gente foi lá, né? E tinha pessoa de idade lá, né? E ele lá pregando na língua okinawana, né? Não prega japonês não, só na língua okinawa. É o que ele gostava, né? E sempre foi uma bênção, né? E foi agora, sexta-feira, né? Uma semana antes, ele não estava passando bem, foi internado e dentro de uma semana Deus levou ele, né? Para mim foi uma surpresa, né? Porque a gente tinha contato com ele, né? Sendo nosso pastor que, né, sempre nos ajudou, né, nessa área espiritual, né? Para mim foi uma coisa assim, sem eu esperar, né? Aí eu senti muito, mas está descansando na glória. O trabalho dele já terminou aqui. Um dia também o nosso trabalho vai terminar, cada um de nós, né? Mas o importante é que um dia a gente vai encontrar com ele lá na glória do Senhor. Lá na sede já falei, já orei, já orei por ele também, entregando-nos para o descanso na mão de São Jesus. Amém, igreja? Então, o meu pastor, Jesus levou. Aleluia. Mas vamos continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Vamos levantar e vamos agradecer a Deus. Grandioso Deus, obrigado por este momento precioso. São Jesus, foi uma semana de sentimentos, mas de alegria também. O Senhor ter levado nosso pastor para a tua glória. E eu lhe peço, Deus Pai, que cuide dele, ele possa descansar bem por tudo que ele tem feito aqui para a tua obra. E hoje também, Deus Pai, nós abençoamos cada irmão, cada irmã, toda a família, saúde de todos, Deus Pai, as bebezinhas, Deus Pai, a Noá, que o Senhor trouxe, Deus Pai, cuide da Milene, que está se recuperando, Deus Pai, a mãe do Edson, Deus Pai, que operou, escorreu tudo bem. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, porque é o Senhor que cuida de nós. E que cada irmão, cada irmã, Deus Pai, esteja sempre bem com suas famílias, com os trabalhos, com os pastéis ali na feira, Deus Pai, com seus empregos. Deus Pai, abençoe em todas as áreas. A ventania dos problemas pode vir, mas nós não somos como a moinha que o vento espalha. Nós temos segurança por Ti, porque a Tua mão nos segura e nos ampara. Obrigado, Jesus, que a Tua graça acompanhe toda essa nossa família cristã e abençoe também todos aqueles que não puderam vir. Em nome de Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém e amém. Levante suas mãos, vamos dar bênção pastor. Que o grandioso amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja, Senhor, com este ministério, Igreja Evangélica Caminho da Vida, com todas as nossas amadas congregações, a sede, com essa nossa família aqui presente, com aqueles que não puderam comparecer, e também com toda a tua igreja que te ama nesta terra, desde agora e para todos sempre, e todo o povo de Deus, digamos, Amém e amém. Uma salva de palmas para nós. Glória a Deus. Podemos assentar. Temos algum aviso a fazer? Não, hoje. Não, né? Então por hoje nós estamos terminando.
Deus abençoe a todos. Tenham um bom descanso. Fiquem com Deus. Quem está no banheiro? Tem gente no banheiro? Mas tá o Renan, né? Acorda, acorda.